E se o Mr. Satan nunca tivesse nascido no universo de Dragon Ball? E se ao invés disso ele surgisse em um universo onde força bruta realmente importa? Onde cada luta é decidida na base da técnica, da experiência e do poder real? Será que o maior herói da Terra seria um dos maiores ou o maior lutador de Street Fighter? Vamos descobrir isso analisando os feitos do Mr. Satan e os comparando aos lutadores de STF. Então chega mais que hoje o vídeo vai ser interessante. Ou eu espero que seja. Vamos começar já com um dos melhores feitos e demonstrações de força física. Na primeira aparição dele, ele simplesmente puxa 4 ônibus. Mas não eram ônibus comuns, eram ônibus trucados, daqueles de 8 pneus, que são muito mais pesados que os normais. Um ônibus desse já pesa aproximadamente 12 mil quilos, ou seja, 12 toneladas. Imagina 4 ônibus desses. Fazendo as contas dá algo entre 45 a 48 toneladas. Isso já é muito acima de um humano atlético, ultimate e super treinado top tier de elite. Então vamos comparar isso aos lutadores mais fortes fisicamente. Começando por Zangief. Para quem não sabe, o Zangief luta contra ursos, e isso é só um treinamento para ele. Em força física pura, o Zangief ainda está à frente, mas não é por muito. Eu diria que ele está mais próximo do Honda, que também é um lutador muito forte fisicamente. Em um top 5 valendo apenas a força bruta, eu colocaria: primeiro lugar Hugo, segundo lugar Zangief, terceiro Abigail, quarto lugar Honda e quinto lugar Mr. Satan. Além também de outros feitos de força física, como rasgar 3 folhas muito grossas de uma lista telefônica e também atravessar uma porta de aço de um ônibus com apenas um soco, o que também já o coloca com uma força de impacto superior à de Balrog, que quebra concreto no murro. Agora vamos falar sobre resistência e durabilidade, porque no final das contas não importa o quão forte você seja, se você não consegue aguentar apanhar, você cai. Você é nocauteado sem muitas dificuldades. E é exatamente nesse ponto que precisamos parar e pensar. Quantas pessoas normais conseguiriam sobreviver a golpes de seres que têm força para destruir planetas, ou até vários? Pois é, nesse quesito o Mr. Satan não é nem um pouco normal, ele passa muito longe disso. Esse cara já tomou um golpe do céu perfeito, um ser cuja força está além da compreensão humana. Um simples impacto do céu seria suficiente para pulverizar qualquer ser humano comum, e ainda assim ele sobreviveu. Ele também já aguentou um soco do Trunks criança, mas o Trunks ele é um garoto. É beleza, você pode até vir com esse argumento, mas não muda o fato de que ele é um Saiyajin, treinado desde a infância. Uma força superior a qualquer ser humano. Um soco desse garoto seria mortal para qualquer pessoa normal. Mas o Mr. Satan resistiu o soco. Saiu voando? Saiu, mas resistiu. E como se não bastasse isso, ele já recebeu uma cabeçada do Kid Buu, uma das criaturas mais destrutivas do universo. Kid Buu é pura energia caótica, destruição concentrada e ainda assim o Mr. Satan sobreviveu. Agora é importante deixar claro. Eles não estavam usando nem 1% do poder deles. Eles estavam se contendo, mas mesmo assim, mesmo se contendo, seres desse nível já seriam suficientes para exterminar qualquer ser humano. E mesmo assim o Mr. Satan ainda tá lá. Agora compare isso com o universo de Street Fighter, onde lutadores como Zangief e Balrog são conhecidos pela resistência sobre-humana. Eles podem aguentar socos e quedas incríveis, mas ainda assim operam dentro de um limite mais humano. Cada golpe que eles recebem é impressionante, mas ainda assim previsível dentro da lógica do próprio universo. O Mr. Satan, por outro lado, não só aguenta pancadas, ele sobrevive a impactos que deveriam ser absolutamente fatais. Ele continua de pé quando qualquer ser humano, ou mesmo os mais resistentes, estariam esmagados, mortos, inconscientes. E é por isso que quando falamos de resistência e durabilidade, o Mr. Satan é um caso à parte. Ele é o exemplo extremo de sobrevivência e resistência sobre-humano, sem sequer precisar de poderes especiais para se manter consciente. Ele enfrenta o impossível e ainda sai vivo. Quando você junta tudo isso, a resistência absurda com a força que ele já demonstrou, a conclusão deixa de ser dúvida e passa a ser inevitável.
o Mr. Satan não entraria nesse universo como uma piada, ele entraria como uma ameaça. Não porque ele é o mais rápido, não porque ele é o mais técnico e muito menos porque ele tem poderes especiais, mas porque ele tem algo que poucos lutadores conseguem lidar: consistência. Ele bateria forte o suficiente para competir com lutadores de elite física e aguentaria impactos que fariam outros desistirem. Se colocarmos ele dentro do mundo de Street Fighter, o cenário começa a mudar completamente. Ele não dominaria o topo, mas também não ficaria para trás na prática. Ele se estabeleceria como lutador de alto nível, ou no mínimo um intermediário alto extremamente perigoso. Enquanto outros lutadores dependem de velocidade ou de explosões de poder, o Mr. Satan joga outro jogo. Ele absorve impacto, ele resiste, ele continua e isso coloca ele em um patamar raro. Um nível onde poucos conseguem competir. Na durabilidade pura, ele não só acompanha os melhores, como ultrapassa a maioria deles. Isso transforma completamente o estilo de luta dele. Ele não precisa vencer rápido, ele não precisa dominar desde o início, ele só precisa continuar lutando. E é aí que o perigo aparece. Porque enquanto o adversário começa a sentir o desgaste, enquanto os golpes perdem a força, enquanto os erros começam a surgir, o Mr. Satan ainda está ali, respirando pesado, talvez, machucado com certeza, mas ainda de pé. E no mundo da luta isso muda tudo, porque numa luta não é só sobre quem bate mais forte, é sobre quem aguenta mais tempo. E nesse tipo de cenário, o Mr. Satan se torna exatamente o tipo de oponente que ninguém quer enfrentar, imprevisível não pela técnica, mas pela resistência, limitado em alguns aspectos, mas quase impossível de finalizar. E quando a luta se estende, quando o combate vira desgaste puro, ele começa a crescer, não porque ficou mais forte, mas porque o outro lado começou a cair.